Bem-vindo ao canal. Parece um filme. Inscreva-se. Se há uma coisa no mundo que você quer estar seguro, são pontes. A última coisa que você gostaria é que uma ponte falhasse. Não apenas porque as pessoas poderiam se machucar, mas porque elas representam um elo metafórico entre diferentes massas de terra. É triste pensar no mundo tendo menos conexões quando já tem tão poucas. Mas claro, o principal motivo é a segurança de todos que as utilizam. De qualquer maneira, as pontes neste vídeo já estão um pouco perto demais de falhar para o nosso conforto. Essas são 17 das pontes mais preocupantes do mundo. Número 17. Os parques temáticos Sky High. Os parques temáticos Sky High são conhecidos por seus passeios emocionantes e atrações projetadas para desafiar os limites do medo em um ambiente controlado. Porém, às vezes, essas atrações podem se tornar experiências intensas. No parque temático Wangove, na China, uma atração particularmente ousada convidava os visitantes a atravessar uma série de pranchas suspensas a cerca de 150 metros de altura. Os participantes usavam equipamentos de segurança, mas, em 2018, ocorreu um incidente preocupante quando uma alça de arnês escorregou. Felizmente, isso aconteceu depois que o visitante já havia completado o desafio, mas poderia ter sido muito grave se tivesse ocorrido momentos antes. Após esse evento, as autoridades do parque decidiram desmontar a atração para evitar futuros problemas. Para quem gosta de aventura, o parque ainda oferece uma ponte com fundo de vidro que se projeta a 70 metros de um penhasco, proporcionando uma visão clara de 120 metros abaixo. Enquanto ouvir histórias sobre essas pontes já causa arrepios, experimentá-las pessoalmente é um nível totalmente diferente de emoção. Você teria coragem de pisar neste precipício transparente? Número 16. Cliff Clinger. O fascínio da Ásia por pontes dramáticas com fundo de vidro atinge seu auge com a Dragon Cliff Skywalk nas montanhas Tianan, na China. Essa impressionante estrutura foi construída a quase 1000 metros acima do fundo do vale e se agarra à borda de uma montanha praticamente vertical. Para alcançar essa altura impressionante, os visitantes enfrentam 99 curvas fechadas e sinuosas, que já são um desafio por si só. Desde sua inauguração em 2011, a Dragon Cliff Skywalk atraiu mais de 20 milhões de visitantes interessados em testar seus limites. Inicialmente construída em madeira, a ponte foi posteriormente substituída por painéis de vidro transparentes para elevar ainda mais o nível de emoção e adrenalina. Apesar dos reforços de concreto, 43 seções da ponte precisaram ser substituídas devido ao desgaste. As grades baixas e a vista da queda colossal abaixo aumentam a sensação de exposição e desafio. Para quem é corajoso o suficiente para enfrentar a experiência, a vista é tão fascinante quanto eletrizante. Se você tem medo de altura, essa pode não ser a melhor escolha, mas para os aventureiros é um destino imperdível. Número 15. Travessia questionável. Se você acha que enfrentar pontes desafiadoras é algo exclusivo de filmes de ação, pense novamente. A Ponte Alam, no Paquistão, com impressionantes 305 metros de comprimento, é um exemplo de ambição de engenharia e de desafios de infraestrutura. Esta ponte atravessa o rio Gilgit e foi construída em 1978, utilizando barras de ferro e tábuas de madeira, uma solução prática para a população esparsa da época. No entanto, com o aumento da população local para mais de 300 mil pessoas em 2014, a ponte começou a mostrar sinais de desgaste sob o tráfego intenso. A situação chegou ao limite quando um caminhão sobrecarregado causou o colapso de parte da estrutura. O motorista e seu acompanhante conseguiram escapar ilesos, saltando para um local seguro. Apesar desse incidente preocupante, as autoridades locais optaram por reparos na estrutura em vez de substituí-la por uma ponte de concreto mais resistente. Essa decisão continua a gerar preocupações sobre a segurança da travessia e deixa claro que a ponte ainda representa um risco significativo para os que dependem dela. Número 14. O longo caminho. Se atravessar uma longa ponte já soa desafiador, imagine enfrentar uma que se estende por quase 27 quilômetros sobre um vasto oceano. A ponte da Baía de Jiaozhou, no leste da China,
é uma das pontes marítimas mais extensas do mundo, conectando os distritos de Qingdao e Huangdao. Esta colossal estrutura atravessa uma imensidão de águas abertas e, em dias de neblina, pode parecer que você está dirigindo direto para um cenário misterioso, como algo saído de um filme de suspense. O ambiente peculiar da ponte, especialmente durante noites carregadas de névoa, cria uma atmosfera perfeita para deixar a imaginação à solta. Atravesse a meia-noite e talvez você se pergunte se está realmente sozinho na estrada. Quando foi inaugurada em 2011, a ponte enfrentou vários desafios, como barreiras de colisão incompletas, iluminação insuficiente e grades inseguras. Embora essas questões tenham sido resolvidas, elas servem como um lembrete sobre a importância de priorizar a segurança em uma travessia tão extensa. Para aqueles que preferem evitar esse tipo de tensão, optar por um trem pode ser uma escolha muito mais confortável e tranquila. Número 13. Grande e assustador Big Mac. Prepare-se para conhecer a Ponte Mackinac, carinhosamente chamada de Big Mac, que conecta as penínsulas superior e inferior de Michigan. Essa monumental ponte suspensa, com mais de 8 quilômetros de extensão, é uma das mais longas do mundo e impressiona não apenas por seu tamanho, mas por sua engenharia notável. Pesando mais de 1 milhão de toneladas, a Mackinac foi projetada para suportar ventos extremos de até 240 km por hora. Seu design permite que ela balance até 10 metros de um lado para o outro sem comprometer sua integridade, o que pode ser um alívio para os engenheiros, mas uma experiência inquietante para os motoristas que se sentem como se estivessem atravessando um cenário surreal. A história das pontes de suspensão inclui lições importantes, como o colapso da Galloping Gertie, uma ponte semelhante no estado de Washington que desabou em 1940 devido a problemas no design para resistir aos ventos. Com isso em mente, a Mackinac é equipada com medidas de segurança robustas, incluindo o fechamento da ponte quando os ventos alcançam 105 km por hora. Alguns motoristas, no entanto, acham a travessia tão intimidante que preferem pagar pelo serviço da Mackinac Bridge Authority, que dirige seus veículos pela ponte, um pequeno preço pela tranquilidade em enfrentar essa impressionante travessia. Número 12. Fibras desgastadas nas alturas. Nas acidentadas terras altas do Peru, a ponte Quiesuachaca é uma incrível sobrevivente da engenharia antiga. Suspensa a cerca de 9 metros acima do rio Apurimac, essa ponte é feita de grama trançada e troncos de árvores, um testemunho impressionante da tecnologia inca tradicional. Apesar de sua aparência frágil, a ponte Quiesuachaca é funcional e serve como a última remanescente das pontes suspensas incas que, há mais de 5 séculos, eram comuns na região. Os materiais orgânicos que compõem seus cabos exigem manutenção regular e a ponte é reconstruída a cada 1 ou 2 anos. Em junho, as comunidades locais se reúnem para um evento cultural significativo, tecendo a grama seca em cabos resistentes e reconstruindo a estrutura. Esse processo, que dura 3 dias, envolve cerca de 1.000 pessoas em uma celebração vibrante com comida, música e dança. Embora a festividade seja alegre e rica em tradições, a travessia da ponte de grama e troncos ainda é uma experiência que desafia a coragem de muitos. Mesmo assim, a Quiesuachaca combina artesanato antigo com espírito comunitário, mostrando como métodos tradicionais podem permanecer úteis e relevantes no mundo moderno. Número 11. A ponte de corda Carrick-a-Rede. Prepare-se para um desafio emocionante com a ponte de corda Carrick-a-Rede, na Irlanda. Suspensa a cerca de 30 metros acima de um abismo rochoso, esta ponte oferece uma experiência que testa os nervos de qualquer visitante ousado o suficiente para atravessá-la. Originalmente construída em 1775, a ponte servia como acesso para pescadores locais à ilha Carrick-a-Rede, mas naquela época era ainda mais assustadora, composta por uma única corda de apoio e grandes lacunas entre as pranchas de madeira. Ao longo dos anos, a ponte foi reconstruída várias vezes para melhorar a segurança. No entanto, a travessia continua a ser uma experiência de tirar o fôlego. Mesmo com as atualizações modernas, o cuidado ao caminhar pelas pranchas ainda é essencial, pois as lacunas podem deixar os visitantes apreensivos. Para alguns, a experiência é tão impactante que preferem voltar de barco em vez de enfrentar a travessia novamente. A Carrick-a-Rede é mais do que uma ponte. É uma atração que combina história,
paisagens incríveis e adrenalina. Seria você corajoso o suficiente para enfrentá-la? Número 10. A Ponte Suspensa de Gaza, Nepal. No coração do Nepal, a Ponte Suspensa de Gaza oferece um desafio impressionante tanto para humanos quanto para animais. Com uma extensão de aproximadamente 134 metros, esta ponte de corda alta é vital para a vida local, permitindo que os pastores conduzam seus rebanhos por uma profunda ravina. Apesar de sua aparência frágil e inclinação acentuada, que lembra mais uma montanha-russa do que uma travessia confiável, ela cumpre seu propósito de maneira eficaz. Construída com o objetivo de manter o gado longe das estradas principais, a ponte ajuda a reduzir congestionamentos e prevenir acidentes, sendo um recurso essencial para a comunidade. Mesmo com suas características mínimas de segurança, os moradores e seus animais parecem lidar bem com o desafio diário. Para visitantes desavisados, no entanto, a vista vertiginosa e o movimento da ponte podem ser assustadores. Você teria coragem de atravessar essa ponte e enfrentar a aventura ao lado dos pastores e seus rebanhos? Número 9. A incrível Ponte Rui, na China. Se você acha que já viu pontes emocionantes, prepare-se para ser surpreendido pela impressionante Ponte Rui, localizada em Taiyu, na China. Suspensa a incríveis 140 metros acima de uma enorme ravina, essa obra de arte da engenharia moderna combina espetáculo e funcionalidade em um design que desafia os limites da arquitetura convencional. Com 3 plataformas vertiginosas e corrimãos propositalmente baixos, a ponte foi criada para oferecer uma descarga de adrenalina sem igual. Desde sua inauguração, tem atraído milhares de visitantes diariamente, muitos dos quais se perguntam como algo tão audacioso poderia ser construído. O arquiteto Hei Yun-chong mantém os métodos de construção envoltos em mistério, aumentando ainda mais o fascínio pela estrutura. Embora seja segura e tenha impressionado com seu desempenho impecável, a Ponte Rui não é para os fracos de coração, especialmente aqueles com medo de altura. Você teria coragem de enfrentar esse desafio vertiginoso e testemunhar de perto a ousadia da engenharia moderna? Número 8. A Ponte Titalista nos Alpes Suíços. Encarar o desconhecido já é assustador, mas imagine fazê-lo em uma ponte suspensa a quase 3.048 metros acima do nível do mar. Essa é a experiência oferecida pelo Calçadão Titalista, a ponte suspensa mais alta da Europa, localizada sobre uma geleira nos imponentes Alpes suíços. Essa travessia vertiginosa não é para os fracos de coração, especialmente em dias de tempestades repentinas, comuns na região. Os ventos fortes e a visibilidade reduzida a quase zero transformam uma caminhada simples em uma prova de coragem extrema. Construída para resistir a ventos de até 193 km por hora e suportar o equivalente a 500 toneladas de neve, o peso de cerca de 100 elefantes, a ponte é uma maravilha da engenharia. Mas sua construção foi um desafio épico. Os materiais precisaram ser transportados por helicópteros ou cabos até a montanha, e os trabalhadores enfrentaram temperaturas congelantes e o clima imprevisível. Embora tenha custado mais de $1 milhão, financiados pelo governo suíço, os engenheiros projetaram a estrutura para durar 1 milênio, se a natureza permitir. É uma travessia de tirar o fôlego, literalmente. Você teria coragem de caminhar por essa ponte acima das nuvens? Número 7. Ponte Shima-Ohashi no Japão. Se você é fã de adrenalina, a visão da ponte Shima-Ohashi no Japão vai te empolgar. Com um design que mais parece uma montanha-russa extrema do que uma simples travessia de estrada, essa ponte é uma verdadeira obra de engenharia. Apesar de sua aparência assustadora, a inclinação acentuada da ponte é uma característica de segurança bem planejada, permitindo que navios de carga passem abaixo dela no lago. Seus vãos são essenciais para o tráfego marítimo, tornando-a uma peça-chave da infraestrutura da região. Para os motoristas, a subida íngreme e a descida rápida oferecem uma emoção única. De um certo ângulo, a ponte parece quase vertical, criando a ilusão de uma queda radical. No entanto, a realidade é mais tranquila. O ângulo da ponte é mais gradual do que parece, e a ilusão ocorre devido ao seu comprimento de 1,6 km, que distorce a percepção dos ângulos. Independentemente disso, é uma boa ideia garantir que seus freios estejam em ótimo estado antes de se aventurar nessa gigante de vidro. Número 6. A Ponte de Vidro no Vietnã. Vamos testar seus nervos com uma pergunta.
O que pode ser mais assustador do que atravessar uma imponente ponte de pedra? Que tal atravessar uma ponte com fundo de vidro, que paira a impressionantes 150 metros acima do solo? Essa é a ponte de vidro na província de Son La, no Vietnã. Suspensa a quase 150 metros de altura, a ponte se estende por 83 metros sobre uma vasta floresta e sobe pelas encostas das montanhas, oferecendo vistas deslumbrantes e, para muitos, um pouco aterrorizantes da queda íngreme abaixo. Agora, você pode estar se perguntando como garantem que essa ponte não se torne um acidente esperando para acontecer. O piso da ponte é feito de vidro temperado de alta resistência, que é muito mais durável do que o vidro comum. Cada painel é composto por várias camadas, incluindo vinil entre as camadas, tornando-o resistente até a ciclones e furacões. A construção é impressionante, permitindo que a ponte suporte até 450 pessoas simultaneamente. Mas aqui vai o pensamento perturbador. E se uma colocasse 500 pessoas, a ponte aguentaria? Embora a engenharia seja de tirar o chapéu, a ideia de atravessar uma extensão com fundo de vidro ainda me dá arrepios. Número 5. Uma ponte de perigo em Madagascar. Se você está sonhando com uma ponte feita de marshmallows e pó de fada, talvez seja a hora de repensar essa fantasia. A realidade é bem mais assustadora, especialmente no Parque Nacional Tsingy de Aja, em Madagascar. Este parque é conhecido pelas suas dramáticas formações calcárias que foram moldadas por séculos de condições climáticas adversas, criando uma paisagem traiçoeira de rochas pontiagudas e irregulares. Para navegar neste terreno perigoso, os aventureiros dependem de cordas frágeis e pontes amarradas precariamente entre os afloramentos rochosos. Embora a segurança seja uma prioridade, com os visitantes sendo atrelados com segurança ao atravessar, as vistas espetaculares dessas pontes vêm com uma boa dose de perigo. Apesar dos riscos, muitas almas corajosas se aventuram todos os dias, atraídas pela beleza sobrenatural do parque e pela emoção da aventura. Se você ama um bom desafio, essa ponte vai testar seus limites. Número 4. Uma aventura nas copas das árvores. Se você pensou que andar na prancha era apenas para piratas, pense novamente. No Parque Nacional de Khum, em Gana, os visitantes pagam pela chance de cruzar uma série de pontes de cabo de aço bem acima do solo. Essas pontes suspensas a cerca de 40 metros de altura nas copas das árvores fazem parte de uma emocionante rede de 7 pontes que se estende por mais de 300 metros. As pontes oferecem uma perspectiva única da exuberante floresta tropical abaixo, proporcionando uma visão incomparável do ecossistema diversificado do parque. Toda a rede foi projetada para proporcionar aos visitantes uma experiência emocionante, minimizando o impacto no meio ambiente. A caminhada não é para os fracos de coração. As tábuas são tão estreitas que você deve colocar cuidadosamente um pé na frente do outro, e as pontes balançam visivelmente a cada passo. Esse movimento oscilante, embora desconcertante, foi projetado para aumentar a sensação de aventura e imitar o movimento natural do dossel da floresta. Apesar da aparência e do movimento desconfortável, as pontes são surpreendentemente seguras. Elas são construídas em alumínio em vez das tradicionais cordas ou trepadeiras e são robustas o suficiente para suportar várias pessoas ao mesmo tempo. O design inclui medidas de segurança, como corrimãos fortes e pontos de ancoragem para garantir a segurança dos visitantes. Os guias turísticos estão tão confiantes na estabilidade das pontes que muitas vezes pulam para demonstrar sua segurança. Eles passam por um treinamento rigoroso e seguem protocolos rigorosos para garantir que cada travessia seja o mais segura possível. Apesar dessas precauções, a travessia pode ser bastante estressante. No entanto, os visitantes geralmente relatam uma sensação de realização ao completar a caminhada, juntamente com uma vista inspiradora da floresta tropical. Para muitos, é uma oportunidade única na vida de se conectar com a natureza a partir de uma perspectiva incrível. Número 3. Amarrado ao longo da corda. Pontes podem ser estressantes nas melhores condições. Eu sei disso por experiência pessoal, tendo caído de uma em um playground da pré-escola, o que me deixou com uma apreensão de fios desgastados ao longo da vida. Mas até mesmo minha aprovação de infância empalidece em comparação com o terror da ponte suspensa em Hunza, no Paquistão, que é frequentemente citada como a ponte de corda mais perigosa do mundo. Suspensa precariamente acima do traiçoeiro rio Borat, essa ponte não oferece recursos de segurança para aliviar seus
seus riscos. Construída a partir de tábuas e cordas básicas, balança perigosamente a cada passo, e um erro pode resultar em uma queda no rio rápido e turbulento abaixo. Tragicamente, relatórios locais sugerem que pelo menos 10 indivíduos perderam a vida dessa forma. Além disso, a ponte está sujeita a ventos gelados ferozes, que constantemente atingem quem a atravessa, aumentando ainda mais a sensação de pavor. Ao lado estão os restos de uma ponte anterior, agora em ruínas, servindo como um lembrete sombrio do que pode acontecer. Apesar desses perigos, alguns turistas e moradores em busca de emoção cruzam-na a cada ano, testando sua coragem em um perigoso jogo de azar. Quanto a mim, vou ficar com a estrada apodrecida. Número 2. O terreno mais robusto. Se você acha que algumas pontes desafiam as leis de segurança, a ponte K-Kwandinsky, na Rússia, pode levar o prêmio. Muitas vezes apelidada de uma das pontes mais perigosas do mundo, ela carece de recursos essenciais de segurança, como grades ou aderência adequada. Seu design expõe os motoristas ao risco de despencar nas águas geladas abaixo. Originalmente construída em 1982, a ponte foi projetada para fazer parte de um sistema ferroviário. No entanto, devido a métodos de construção inadequados e ao abandono do projeto, ela foi deixada incompleta. Em uma decisão questionável, as autoridades optaram por reaproveitar a ponte para o tráfego de veículos em vez de desmontá-la. Com uma largura de apenas 1,8 metros, mal acomoda um veículo. A ponte é construída a partir de uma mistura de metal enferrujado e madeira podre, o que, combinado com o gelo e a neve constantes, torna a travessia ainda mais perigosa, aumentando o risco de comprometimento estrutural. Após anos de exposição, os suportes de metal estão corroídos e as pranchas de madeira são frequentemente estilhaçadas ou faltam. Fortes nevascas e o acúmulo de gelo exacerbam as condições perigosas, criando uma superfície traiçoeira que pode fazer os veículos derraparem ou perderem o controle. Apesar de sua condição alarmante, a ponte K-Kwandinsky atrai um grupo nichado de caçadores de emoção e aventureiros. Muitas dessas almas corajosas criaram um grupo no Facebook dedicado a compartilhar suas experiências angustiantes ao cruzar a ponte. Eles postam vídeos e fotos de suas fugas por pouco do desastre. Esse fascínio mórbido pelo perigo extremo é difícil de compreender, mas destaca até onde algumas pessoas irão para buscar emoção. As autoridades alertaram repetidamente contra o uso da ponte, enfatizando os riscos significativos envolvidos. Elas também fizeram esforços para desencorajar os visitantes, incluindo a colocação de sinais de alerta e barreiras. No entanto, a ponte continua sendo um ponto de intriga para aqueles atraídos por desafios extremos. A persistência dessa pequena comunidade de aventureiros demonstra o fascínio contínuo pelo perigo e o impulso humano para ultrapassar limites. Para a grande maioria de nós, a ponte K-Kwandinsky serve como um lembrete gritante da importância de aderir aos padrões de segurança e respeitar as condições perigosas. Se você é um viciado em adrenalina ou simplesmente cauteloso, é claro que algumas pontes, como esta, devem ser evitadas. Número 1. Em um momento sensacional. Se você compartilha meu medo de altura, a ideia de atravessar uma ponte de vidro pode ser completamente aterrorizante. O pensamento de ver o vidro rachando sob seus pés é suficiente para deixar qualquer pessoa com os joelhos bambos. E não é de se surpreender, considerando como essas experiências podem ser perturbadoras. Pegue a caminhada de vidro East Taihang, em Hub, China, por exemplo. Embora pareça que o vidro está quebrando sob os pés, na verdade, é apenas uma ilusão. A ponte usa sensores infravermelhos para detectar movimento, acionando efeitos de luz e som para simular o som e a aparência de vidro rachando. Esse efeito especial foi projetado para dar a impressão de que a ponte está se despedaçando à medida que as pessoas caminham sobre ela. A caminhada de vidro East Taihang está localizada a impressionantes 1.180 metros acima do nível do mar, tornando-se mais alta que o Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo. Essa altura vertiginosa só aumenta o impacto da ilusão. Construída em 2016, a ponte faz parte de uma tendência crescente na China, onde as pontes de vidro estão se tornando atrações turísticas populares. O país é o lar de várias pontes de vidro recordistas, como a ponte de vidro de Zhangjiajie, que foi a mais longa e mais alta do mundo até ser superada por outras.
O design da caminhada de vidro suspensa East Tai Hang incorpora painéis de vidro temperado de 3 camadas. Esses painéis são muito mais fortes do que o vidro comum e foram projetados para suportar cargas pesadas. No entanto, o uso de efeitos especiais para criar a ilusão de vidro quebrando gerou preocupações com a segurança. Os efeitos visuais e sonoros, embora emocionantes, também causaram pânico em alguns visitantes. Em 2019, a ponte foi fechada após uma série de acidentes e reclamações sobre segurança. As autoridades em Hub responderam revisando os protocolos de segurança e realizando inspeções completas. O fechamento da caminhada de vidro East Tai Hang fazia parte de uma repressão mais ampla a atrações turísticas perigosas na região. Além da East Tai Hang, 31 outras passarelas na província também foram fechadas por questões de segurança. A decisão de fechar essas atrações foi motivada por preocupações sobre o impacto psicológico nos visitantes e a segurança física das estruturas. A caminhada de vidro suspensa East Tai Hang e seus efeitos dramáticos podem ter atraído multidões, mas também destacaram a linha tênue entre emoção e perigo. Para quem deseja experimentar uma ponte de vidro, é aconselhável escolher uma que priorize a segurança e a diversão, sem o estresse adicional dos efeitos indutores de medo. Após esses fechamentos, muitos operadores agora estão focados em melhorar as medidas de segurança e garantir que as futuras atrações ofereçam uma experiência mais segura, sem comprometer a emoção. E você, teria coragem de cruzar alguma dessas pontes malucas? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Até a próxima! Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Deixa seu like, se inscreva. Valeu!